né, trazer alguns conceitos para vocês sobre finanças, para despertar o interesse. E daí a gente pode seguir uma trajetória de outras análises mais profundas. Então, hoje realmente é o começo do começo, tá? Porque tem muito tempo. Então, nossa agenda para o dia de hoje é fazer uma breve introdução, da mesma maneira que eu fiz na nossa outra conversa. Eu vou apresentar para vocês 4 relatórios contábeis. Eu não vou entrar na profundidade desses relatórios. Vocês vão ter, daqui 2 semanas, uma aula que vai falar mais sobre esse tema, sobre os aspectos contábeis e a sua relevância para qualquer OSC ou ONG, ou que for ONG, né? Vamos trazer 2 relatórios de análise gerencial. Vou deixar as minhas dicas de leitura, uma lição de casa e depois, sempre como eu termino aí, um agradecimento. O verso que eu deixei aqui é o mesmo que eu li na aula passada, porque é o mesmo contexto. Tá? Então, aqui fala assim, né? Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então, a pergunta, qual de nós fazemos isso? Então, um dos aspectos que a gente vai tratar hoje é exatamente como é que a gente calcula despesa. Como é que a gente calcula o custo da nossa operação. Para eu entender o que eu preciso de recurso. E aí, a própria palavra de Deus fala, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Por que esse verso é muito importante? Eu estou repetindo. Porque lá na outra aula que a gente teve, a gente falou sobre os processos que você precisa ter internamente. E um dos processos que a gente vai tratar hoje é o aspecto financeiro. Então, todos vocês que estão aqui hoje estão buscando aí construir algo, aqui no caso do exemplo bíblico, uma torre, e no caso de vocês, organizações, né? OSCs, ONGs, associações, eu não sei qual que é a classificação jurídica que vocês vão escolher. Mas todos vocês estão fazendo isso. Então, quando você olha aqui, parafraseando, você pois qual de vós, pretendendo implementar ou criar uma OSC, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluí-la, ou seja, para realmente tirar o plano que hoje talvez está na cabeça de vocês para se tornar uma realidade. Então, vocês estão aqui para isso. Para não suceder que, tendo lançado a ideia, buscado, como é que eu posso dizer assim, parceiros para que estejam com vocês nesse projeto e não podendo acabar, as pessoas não zombem de nós, cristãos, que estamos buscando fazer algo assim. Então, é isso que a gente vai falar hoje. Aí você fala, mas a Bíblia fala sobre planejamento financeiro, fala. A Bíblia fala sobre finanças como um todo, fala. É óbvio que ela não vai trazer todos os detalhes de como se faz finanças. Da mesma maneira, ela também não vai trazer todos os aspectos do que se fala do ponto de vista prático, né? Daquilo que tem os aspectos jurídicos. Não, ela não vai fazer isso. Mas ela vai dar noções da importância que a gente tem sobre esse assunto e a relevância que a gente tem de realmente não ser a vidraça, não ser aquilo que será criticado. Porque quando a gente leva na OSC um conceito de que somos cristãos, né, a gente já parte do pressuposto que a gente vai ser mais cobrado do que qualquer outro. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a nossa introdução. Eu deixei aqui novamente, né, meus contatos para quem precisar. E a gente está aqui, né? A gente está nesse momento aqui da nossa trilha, ou na 6ª aula, e a gente vai entender um pouquinho por que a gente precisa falar sobre finanças. Por que é tão importante? Por que o Ale, né, colocou isso? Por que o Nonô achou que era interessante falar sobre o assunto finanças? A gente vai voltar até um pouquinho na nossa conversa anterior. Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu quero construir esse slide aqui, mas eu quero ouvir de vocês. Dessa vez eu não trouxe uma proposta de resposta. Na outra aula que eu perguntei por que era importante a gente falar sobre processo. Eu trouxe um contraponto, né? Que era a burocracia ou porque realmente era importante
ter esse aspecto dentro da nossa governança. Então, eu vou sair aqui da apresentação, do modo apresentação, e agora a gente vai fazer junto. Por que é importante a gente falar sobre finanças? Eu gostaria que vocês trouxessem aí exemplos, comentários do que vocês acham que é importante a gente falar sobre finanças. Eu vou até abrir aqui. Então, vou pedir para vocês abrirem a câmera ou o áudio e trazer os seus comentários. Por que é importante a gente falar sobre a área financeira dentro de uma OSC? Vamos lá. Tem uma pessoa falando, mas ela está falando baixinho. Quem falou... Deixa eu ver. Eu acho que é a Sueline. Eu não sei se é ela que está tentando falar. Boa noite. Acho que Aí, saiu agora o som. Agora sim. Assistindo aqui, o que vocês acham, né? O que tem que numa área financeira da empresa? Eu acho que a parte serve para demonstrar como que anda mesmo a empresa, porque se você tem um detalhamento da sua empresa financeira, você pode ver como que ela está, se ela está podendo investir, se ela está em negativo, se você vai pegar um empréstimo no banco, tem como você apresentar como que o seu financeiro está bem. Então, eu acho que essa área financeira é de extrema importância para todas as empresas, porque se você não souber administrar a sua área financeira, pode ter certeza que você vai falir, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Perfeito, muito bem. Já coloquei aqui, esse aqui foi o nosso primeiro comentário, está certíssimo. Vamos lá. Eu penso que é por uma questão de transparência também, né? De quem, de repente, vai contribuir com a ONG, conseguir ter uma noção do que é feito com o dinheiro, porque antes de eu me envolver com essa área, eu imaginava que era super fácil, assim, alguém chegar e falar, eu tenho uma ONG, você me ajuda? E o buraco é mais embaixo, porque depois eu fui entender que o negócio, assim, as pessoas super desconfiam, né? Que ONG é um lugar que se lava dinheiro. Eu fiquei passada, não tinha nem ideia do que acontecia. Então, eu entendo que é uma questão de transparência e que precisa conhecimento, né? Não é só um lé com cré, eu acho que precisa fazer alguma coisa um pouco mais profissional. Lá na ONG, a gente não tem, assim, um controle absoluto financeiro, precisa arrumar bastante coisa. E eu acho que também dá um pouco de previsão da gente poder fazer algum planejamento, né? Porque como eu fico nisso, às vezes, a gente precisa substituir quem fazia a cozinha lá, que era um trabalho 100% voluntário. Agora a gente precisa monetizar a pessoa de alguma forma, que não estamos conseguindo alguém que faça sem cobrar. E aí, quanto eu pago? Como eu pago? Quanto eu posso, se eu só vivo de doação? E se a doação mês que vem falhar? Então, é tudo isso que eu acho que clareia, né? Transparência e planejamento. Tá ótimo. Alguém mais? Vamos lá. A questão de gerir todo o patrimônio, não só patrimônio, bem como também as responsabilidades, né, que a empresa tem para com terceiros e para com também as suas atividades, né, gerenciar. Tá. Ok. Ok, quem mais? O Rafa, deixa eu também falar. Aconteceu uma coisa muito importante com a gente. Coisa de um mês e meio atrás, o presidente Celular, ele, conversando comigo, ele falou assim, Alexandre, você está pronto para ser uma ONG, sair de pequeno porte e ser de médio porte. Você já tem um alicerce para isso. E aí eu fiz uma reunião com o Nonô e eu falei, Nonô, a melhor maneira da gente crescer saudável é a gente
trabalhar com previsão orçamentária, arrecadar o dinheiro e executar no próximo ano. E aí a gente já sabe com que a gente tem em caixa para a gente poder crescer. Então, ó, o planejamento financeiro é muito importante, porque aí você vai ter um suporte de crescimento saudável, né? E outra coisa importante, que aí depois a dona vai colocar isso no aspecto jurídico também, e a dona que vai falar disso, é que os associados das OSCs que vão pagar o preço se a coisa der ruim. Tem uma responsabilidade jurídica em cima disso, né? Então, se o financeiro vai mal, né, você ficou devendo no mercado, você captou dinheiro em banco, fez empréstimo e não pagou, quem vai pagar? Os associados, né? E principalmente o tesoureiro, né? O tesoureiro é que dança. Então, isso é muito importante se discutir a parte financeira. Muito bem. Então, vamos lá. Eu deixei aqui esses 6, né, e está super alinhado com o que a gente vai conversar hoje. Então, obrigado aí por cada uma das contribuições. Esse ponto que você colocou, o último, né? Na verdade, assim, quando a gente pensa o princípio econômico ou financeiro, tudo só pode existir se existir o arcabouço jurídico. Então, não existe economia. Agora vamos falar como ciência, né? Porque finanças está dentro de economia. Não existe economia sem leis, sem processos, sem a metodologia do que vai funcionar. E quem traz essa segurança para a gente é a parte jurídica. Então, a dependência da ciência econômica relacionado aí à ciência jurídica, não sei se essa é a maneira correta de colocar, ela é muito grande. Ela é muito grande. Vamos pegar um exemplo que a gente tem muito prático agora. Todos vocês estão ouvindo sobre criptomoedas, não estão ouvindo? Inclusive, teve até alguns jogadores do Palmeiras que se envolveram num problema como esse. Por que criptomoedas, para muitas pessoas que falam sobre investimento, ela traz muito perigo nesse investimento? Porque não existe regulamentação sobre esse mercado. Existe um risco jurídico na operação de se comprar e vender criptomoedas. Porque se você perde tudo, você vai buscar quem? Quem é que vai te dar um amparo legal nesse mercado? Então, por isso que a parte jurídica ela vem primeiro do que a parte financeira. Se a gente não souber respeitar isso, não existe, ou não é impossível construir finanças sem isso. Ah, então não, tá bom, eu vou lá no banco e coloco meu dinheiro num banco. O dinheiro da OSC mesmo, eu estou falando. Colocamos lá, né? Se aquele banco passa por um processo de insolvência pelo Banco Central, o que eu vou ter de garantia de que aquele dinheiro que estava lá e pertencia a mim vai voltar? A gente precisa ter leis e regras que vão regulamentar esse processo. Então, esse ponto que você trouxe é muito legal, porque a gente só começa a falar de economia se eu tenho um arcabouço jurídico. Não dá para falar de economia sem isso. E quando eu digo isso é para trazer segurança, né? Então, para ter certeza que vocês, hoje, como administradores, têm a segurança de que vocês estão colocando o recurso que vocês têm de uma maneira correta. Então, você vai lá, vou comprar um terreno e eu vou construir a sede, né, da minha organização. Como é que eu tenho certeza que amanhã ninguém vai bater na minha porta e vai falar, não, esse terreno é meu? Através da segurança jurídica que existe. Então, vocês percebem que o aspecto jurídico ele é muito relevante, e porque finanças vai estar atrelado a ele no aspecto de sua existência e a sua possibilidade de continuar. Se eu não tenho jurídico, eu não tenho contábil, eu não tenho financeiro, eu não tenho nada, tá? Do ponto de vista de segurança e o correto gerenciamento daquilo que a gente recebeu. Faz sentido isso que eu comentei agora? Então, tá bom. Então, vamos lá. Oi, desculpa, Lê. Não. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Então, obrigado pela participação de todos vocês, todos os comentários aí perfeitos. E a gente vai falar sobre absolutamente tudo que vocês colocaram aqui, tá? Talvez eu não vou cobrir tanta parte da responsabilidade social e jurídica, do ponto de vista prático, porque não tenho conhecimento técnico para isso, mas sem dúvida nenhuma, nas próximas conversas vocês vão ouvir sobre isso também com os especialistas, né?
Então, muito bem. O que eu coloquei aqui é o mesmo slide. Agora, deixa eu voltar aqui para o formato da apresentação, que eu acho que fica melhor para todos nós, né? Então, vamos lá, para a gente pensar. O zelo com a correta preparação das informações financeiras é uma prioridade do time da liderança de Oscar. Na minha outra conversa, eu tinha falado sobre o zelo com a reputação. E finanças está dentro daquilo que vai gerar uma reputação positiva ou não. Foi o comentário que vocês trouxeram sobre transparência. E está aqui. Então, a transparência e a confiabilidade dos números são fundamentais para a manutenção e obtenção de novas parcerias. Se eu não tenho isso, eu não vou conseguir trazer pessoas para estar junto comigo no meu projeto, né? Então, eu acho que esse foi o comentário da Fernanda, se eu não me engano, né, sobre a questão da transparência, sobre aquilo que a gente precisa ter, e está aqui um pouco disso, tá? A falta de gestão da área financeira aqui faltou é uma das principais razões das OSCs fecharem no Brasil. A gente volta lá no comentário que eu fiz na outra aula, vocês vão lembrar que a maioria delas fecham porque não cumpriram com as suas obrigações diante da Receita Federal, diante daquilo que ela tinha que entregar, os órgãos governamentais que vão fiscalizar os órgãos não governamentais. Então, aqui vem muito do que o próprio Ale falou e a Sueline também falou. Então, sem gestão financeira, eu posso colocar em risco a continuidade da minha OSC. Eu posso colocar em risco a continuidade do meu sonho, tá? Porque tirar o sonho da nossa cabeça e transformar isso numa realidade não é algo que você faz de uma maneira muito simples. Existem passos que você precisa percorrer. Vocês tiveram aula sobre governança, não tiveram aula sobre governança? Já teve aula, não teve? Ainda acho que tem aspecto jurídico, aspecto contábil, então são outras coisas que vocês vão aprender. Ah, eu quero ter uma ONG, legal, só que para você abrir uma ONG, você vai ter que ter um CNPJ. Você não pode simplesmente começar. Você pode simplesmente começar a operar? Pode, mas não na legalidade, não na maneira correta, não para fazer a captação de recursos. Então, da maneira que a sociedade existe. Então, para mim, esses são os dois aspectos que a gente precisa falar quando a gente fala de finanças. E aqui não importa, aqui, óbvio, eu estou trazendo para um aspecto mais OSC, mas eu trabalho no mercado privado. É a mesma preocupação que existe aqui. É a mesma, né? Então, eu preciso ter o mesmo zelo, eu preciso ter o mesmo cuidado, eu preciso garantir que as informações são corretas, né? O foco final da questão de uma empresa privada é que ela está talvez falando em clientes, ela está falando com um aspecto diferenciado, mas no final é a mesma coisa. Se eu quero ir ao banco e eu preciso de um empréstimo para financiar as minhas operações, eu não posso chegar lá no banco e falar, não, quanto que você fatura? Eu faturo 150 milhões de reais. Legal, então tá bom, deixa eu só anotar aqui, 150 milhões de reais, né? Tá, você tem alguma obrigação que você não cumpriu com a Receita? Não, não tenho. Não tem. Você acha que é assim que funciona para você conseguir um empréstimo num banco? Não, você vai ter que entregar uma série de documentos, uma série de documentações que eles vão exigir, tá? Então, feito essa primeira conversa, o que eu queria trazer para vocês é a relevância do tema. E o que a gente estuda em finanças, né? Os métodos quantitativos e estatísticos para apoiar a tomada de decisão. E agora eu não lembro quem foi que falou, não sei se foi o Ale ou a própria Fernanda. Então, eu preciso de um recurso externo ou interno que eu preparo para tomar uma decisão. Então, vamos lá. Quero crescer, quero virar uma organização de porte médio. Como é que eu vou fazer isso? Então, finanças vai trazer isso. E o quantitativo aqui é trazer o aspecto financeiro, o dinheiro que você tem, as obrigações que você tem, e como é que eu vou fazer isso para tomar uma decisão correta. Finanças trata de gestão de pessoas, recursos humanos e liderança. Não é que eu vou gerenciar a estratégia de pessoas da minha organização. Não é isso que eu estou falando. Eu tenho um time de finanças. Eu vou ter gerenciamento dessas pessoas, da carreira dessas pessoas, a preparação da liderança, para que essas pessoas possam suportar as decisões de negócio com conhecimento técnico próprio. Então, o que eu quero dizer? Vou comprar uma empresa. Tá bom. Será que esse é o melhor investimento que eu posso fazer? Estou falando do meu time, da minha realidade. Então, eu tenho pessoas especializadas, que hoje são especialistas no assunto de fusões e aquisições. Então, são pessoas que sabem preparar análises financeiras, fluxo de caixa, descontado,
né? Então, todos os recursos que eu preciso entender para ver se vale a pena aquele investimento ou não. Contabilidade. Hoje a gente vai dar uma pincelada, a gente vai passar assim muito rápido, porque vocês vão ter um momento só para falar sobre esse tema, mas não tem como eu fazer uma introdução à área de finanças sem falar de contabilidade. Gestão de operações e processos de produção. Então, muito bem, eu preciso entender financeiramente o que é que uma OSC faz ou uma empresa faz. Então, vamos lá. Se a minha empresa faz artesanato, eu preciso entender como é que funciona esse processo de artesanato. Quanto custa, qual a matéria-prima que entra, quantas horas a pessoa precisa trabalhar para que ela entregue uma peça tal, qual o valor desse item que vai ser vendido, né? O que eu vou fazer com esse montante, aonde ele vai ficar estocado, qual o custo dessa estocagem. Então, isso faz toda parte daquilo que finanças estuda. E aí a gente volta sempre para o mesmo ponto, que é governança corporativa. Ah, mas nós não somos uma corporação. Mas a palavra governança, ela funciona para qualquer entidade. E principalmente para uma OSC. Então, a área financeira, assim como a área jurídica, assim como outras áreas que estarão dentro de uma OSC, ela é tão importante quanto. Por quê? Se eu não cumpro com as minhas obrigações financeiras, eu posso sofrer sanções e até mesmo o fechamento daquele meu sonho que eu digo que é o fechamento de uma organização, porque ela não está operando da maneira correta. Tá? Então, a gente vai ver um pouquinho do que é tudo isso através daquilo que a gente chama na contabilidade ou aquilo que a gente chama em finanças, os quadros que a gente vai ter que olhar, as peças que a gente vai aprender. Ale, você conseguiu passar para todo mundo aquele arquivo que eu mandei da fundação? Vocês viram aquele arquivo da fundação? Eu coloquei no grupo, Rafael. Acho que chegou para todo mundo. Legal. Então, tá bom. Aquilo ali é para vocês verem o que é uma demonstração financeira, uma demonstração contábil. E uma organização do terceiro setor prepara, né, para que isso possa ser compartilhado. Então, essa informação, onde que está? Se você entrar lá no site da Fundação Bung, a Bung, eu não sei quantos de vocês conhecem essa empresa, né? A Bung é uma empresa gigantesca do agronegócio, né? Compra e vende soja, vende milho, eles também têm operações no sucrocoleiro, né? E eles têm uma fundação, que a mantenedora da fundação é a corporação Bung, tá? Que transfere o dinheiro, né? Investe nessa fundação, e essa fundação investe em projetos. É igual o que a gente tem na Cargill. Mas por que eu peguei a da Bung? Porque da Cargill ainda não é uma informação que a gente está disponibilizando para todos. Mas a gente tem algo exatamente igual a isso que vocês estão vendo. Essa eu coloquei porque se você for na internet e digitar, está disponível para vocês. Então, é uma informação pública, não é nenhuma informação que eu tive algum privilégio para obter. Tá? Então, muito bem. Eu vou passar aqui rapidamente alguns aspectos desse relatório, tá? E depois eu vou me aprofundar um pouquinho. Então, deixa eu só abrir aqui o arquivo, eu vou sair aqui eu vou parar de colocar eu vou abrir aqui o arquivo da fundação. Eu ainda não tive tempo de ver, não tem nenhum problema, tá? Vai lá com calma depois e vocês conseguem ver o arquivo com calma. Então, eu vou colocar aqui, assim que vocês estiverem vendo, só me avisa para eu garantir que a gente está na mesma Estamos página. vendo. Legal. Estamos vendo aqui, Santoro. Tá. Tá num tamanho bom? Vocês estão conseguindo ver bem na tela? Tá legal, tá legal. Então, tá bom. Então, vamos lá, né? Então, a Fundação Bung, né, ela tem um auditor independente. Esse auditor é a Deloitte, empresa que eu trabalhei, né, já faz muito tempo. Mas aqui eles vão emitir uma opinião sobre a fundação. Então, como auditor contábil, eles vão falar se essa demonstração financeira está certa ou se ela está errada, né? Então, aqui vem a opinião deles, tá? Então, vamos lá. Mas Rafael, eu preciso ter uma auditoria? Não, não precisa ter uma auditoria. Eu só estou trazendo para vocês verem, quando você chega num nível de governança altíssimo, a qualidade do material que se prepara do ponto de vista financeiro. Tá? Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente e em todos os aspectos relevantes
a posição patrimonial e financeira da Fundação Bung em 31 de dezembro de 21. Eles devem estar preparando agora de 22, igual também estou preparando para a Fundação Cargill, né? Daí fala aqui, desempenho das suas operações e seus fluxos de caixas para os exercícios desta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas e com interpretação para entidades sem fins lucrativos, né? Então, não tem finalidade de lucro. Então, isso aqui é uma interpretação técnica geral de 2002, revisão número 1. Tá? Vocês provavelmente vão ver isso quando vocês estiverem na aula de aspectos contábeis. Então, quando eu preparo uma demonstração contábil, eu sigo uma regra do Conselho Federal de Contabilidade, né, que, através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis para Pequenas e Médias Empresas, né, então isso aqui é o CPC que a gente tem, essa é a regra que eu tenho que seguir. Então, eu vou preparar de acordo com este CPC, seguindo a interpretação dessa interpretação técnica geral, que vai ter as demandas, como que eu tenho que apresentar, como é que tem que ser feito isso. Tá? Então, agora você imagina, eu sou Bung e eu estou buscando um financiamento para um empréstimo que eu queira fazer com a minha fundação, vamos imaginar, né? O que vai acontecer? Se eu entrego um relatório como esse para um parceiro ou para um banco, como é que você acha que eles vão reagir? Isso aí a Sueline falou e a Fernanda também falou, com máxima transparência. Tá? Ah, mas eu preciso ter um auditor? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que a gente precisa ter uma maneira, né, de apresentar isso de uma maneira correta. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui é um balanço patrimonial. Todo mundo sabe o que é um balanço patrimonial? A Lei está com a mão erguida. Fala aí, Ale. Uma pergunta aqui do Gibson. Ele fala assim, ó, não sei se fujo do assunto, mas o organograma de uma OSC existe a figura do Conselho Fiscal. Aí, ou você responde, ou eu respondo. Responde aí, Rafael, que é melhor você. Então, vamos lá, né? Então, óbvio que a gente tem um conselho fiscal. Você, geralmente, numa ONG, numa OSC, você vai ter a diretoria e você vai ter um conselho fiscal que fiscaliza aquilo que a diretoria está fazendo. Vamos dar um exemplo clássico aqui para vocês, que é o processo que eu estou nessas últimas semanas aqui. Então, vamos lá. Eu sou diretor, né, dentro da Fundação Cargill, o diretor financeiro e de controladoria da Fundação Cargill. Então, a gente vai lá e faz exatamente o que vocês estão vendo aqui. Essa informação, antes de eu levar para o conselho, não para o conselho fiscal, mas para o conselho deliberativo da fundação para sua aprovação, o conselho fiscal vai lá, ele faz uma revisão, ele tem, no caso aqui, por exemplo, uma reunião com o auditor, com a contabilidade, ele entende o que está acontecendo, ele valida o número, falando, ok, o que a diretoria fez está certo, e aí o que eu faço é subir isso para o conselho deliberativo para uma aprovação. Então, o conselho fiscal faz essa revisão para garantir que isto daqui está correto, está livre de erros, porque eu, como diretor, eu posso manipular esse número, eu posso inventar o número que eu quiser, entre aspas, né? Então, o que o Conselho Fiscal? Ele garante que não é assim. O que está na minha contabilidade é o que está sendo representado aqui nesse número, tá? Então, essa é uma maneira prática, mas a Lei pode trazer seu comentário aí também, daquilo que você vê. Um comentário muito importante, quando a gente submeteu o Instituto CARES para um selo do ar, uma das perguntas, tinha duas perguntas, se a gente tinha conselho fiscal e se a gente tinha uma auditoria externa sobre todos os assuntos, né? Então, isso valida a gestão e transparência, né, Rafa? Baseado nos relatórios financeiros. Para falar, ó, eles não estão mascarando números. Foi o que aconteceu nas Americanas. Mascararam tanto que virou um rombo que os caras pensaram que era 6 bilhões, virou 40 bilhões. Nossa. Mas não é isso, rapaz. Eu não posso tomar nenhum. Posso tirar uma dúvida rapidinho? Claro. Assim, ó, pelo que eu entendi, tem que ter a gestão e mais alguém que fiscaliza essa gestão. Mas agora ele ganhou. Nossa, e onde a gente arruma tudo isso? Mas essa é a parte que eu falei que não é fácil ter uma OSC. Meu Deus! As que a gente tem que ter para fazer o nosso sonho virar uma realidade de uma maneira legal, se eu posso dizer assim. Ou seja, cumpre
pré-requisitos estabelecidos por todas as autarquias e órgãos do governo, Receita Federal e tantos outros, né? Então, por isso, por que Fê, você precisa de uma pessoa só um que adendo fiscalize? Fala, só um Lê, adendo pode falar. para Fê, rapaz. Por isso que a gente valoriza tanto o selo do ar e o selo Melhores ONGs, que atende esse negócio, né, rapaz? É isso aí. É isso Ô, aí. Rafael, só uma Oi. pequena colocação na questão do aspecto jurídico, porque na semana que vem a gente vai conversar sobre isso. Mas quando a gente olha no Código Civil, não tem uma disposição sobre o número mínimo de pessoas. Então, o que que acontece? Ele diz que a partir de 2 você pode abrir uma instituição. O problema é o desdobramento disso. Então, você pode criar uma entidade, eu já vi pessoas procurando dona, mas é um absurdo você me pedir 7, 9 pessoas, porque o advogado fulano de tal falou que não precisa, não tem número mínimo. É verdade. A lei diz, se for junção de pessoas, se for 2, é junção de pessoas. O problema é que juntou essas pessoas, elas criam uma personalidade jurídica para ligar lá fora. Você põe 2 pessoas, tem como criar uma diretoria e conselho fiscal. Tem uma instituição que brigou, então eu não quero conselho fiscal, eu quero só uma diretoria. Claro que pode legalmente, mas não tem como funcionar, não gera credibilidade. Chega, inclusive, para abrir uma conta bancária. Você não abre uma conta bancária, chegar lá com estatuto com 2 pessoas, né? Fica muito evidente. Então, assim, só para deixar claro, porque a semana que vem eu vou falar, de repente você vai falar, nossa, mas então, na aula lá, a gente falou que podia, que tinha que ter tudo isso, agora a dona está falando que não. Legalmente, no Código Civil, até 2 pessoas pode abrir. O problema é como lida a partir daí e como consegue esses direitos e obrigações, com banco, com financiador, com governo, com tudo, né? Então, mas só para esclarecer esse detalhe. Excelente. Então, agora a gente explora a dona com todo carinho aqui durante essa aula, né? Mas vamos lá. Então, isso aqui é um balanço patrimonial. Então, a gente falou sobre isso, sobre o patrimônio, né? Então, quando o Léo, né, o pastor, falou sobre isso, sobre a questão do gerenciamento do patrimônio que a gente tem, agora a gente vai ver alguns desses aspectos. Então, quando eu olho do aspecto financeiro, eu preciso ter um balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? É uma foto em 31 de algum mês, porque geralmente é assim que funciona. No Brasil é muito comum a gente trabalhar dezembro a dezembro, né? Então, na maioria das empresas, mas, por exemplo, eu já vi empresas que trabalham de 31 de março, entre aspas, começa em 1º de abril a 31 de março, porque tem uma questão de safra, então faz mais sentido você preparar a demonstração financeira de acordo com a safra, caso a questão de cana-de-açúcar, do que você usar 31 de dezembro, que vai ser nada comparado com nada, porque a safra está no meio e você não consegue capturar os efeitos de um ciclo de produção da maneira correta, tá? Então, o que é isso? Do lado esquerdo eu vou ter o meu ativo, entre aspas, aquilo que é meu, tá? O passivo são as minhas obrigações e o patrimônio que são as minhas obrigações com os terceiros, né? Então, do ponto de vista legal de formação de sociedade, tá? Então, vamos lá. Aqui no caso a gente tem ali o caixa equivalente de caixa, quanto eu tenho no banco, outros ativos. Aqui a gente pode ter computadores, materiais de escritório, né? Que está ali no imobilizado. Então, ou seja, são números grandes. Mas quando você olha, o que é o maior número que a gente tem, por exemplo, em uma fundação? Geralmente é o caixa equivalente de caixa, porque ela recebe um dinheiro para aplicar em outros projetos, né? Não em aplicações financeiras. Ela aplica, deixa esse dinheiro guardado, mas o objetivo dela é suportar outras entidades. Aí do lado ali dos meus passivos, as minhas obrigações, eu vou ter os salários e encargos que eu tenho que pagar, por exemplo, para o meu time que trabalha, né? E meu contas a pagar, aquilo que eu tenho que pagar para os terceiros, meus fornecedores. E depois ali um patrimônio social, um patrimônio líquido, que aí é o mantenedor, quem foi lá e colocou o dinheiro para começar, ou que vem fazendo investimentos de uma maneira patrimonial, vai lá e coloca o dinheiro próprio. Muito bem. Então, esses números têm que bater, no final tem que dar 0, né? Então, aqui eu, como um leitor da demonstração, eu vou falar, legal, o número está certo, a gente tinha 22 milhões no ano passado, esse ano a gente tem 22 milhões, ou seja, uma diferença muito pequena, e aí eu já consigo entender.
Segunda demonstração, tá, que um contador vai preparar, e daqui 2 aulas vocês vão ter, é aquilo que a gente chama das demonstrações do resultado, tá? Que é basicamente as minhas receitas operacionais, então significa tudo que eu recebi, né, através de doações, né, através da captação de recursos que eu busquei e trouxe para a minha organização social, tudo que custou, ou seja, quanto que custou para mim fazer os projetos ou, no caso, financiar os projetos externos aqui que uma fundação tem, tá? Vou chegar no meu resultado bruto, eu vou trazer as minhas despesas operacionais, ou seja, quanto que eu paguei para as pessoas que trabalham comigo durante todo o ano, salário de todas as pessoas que trabalham comigo, despesas gerais e administrativas, né? Então, por exemplo, quanto que eu paguei de aluguel, se, por exemplo, eu não tenho uma sede, mas eu aluguei em um lugar e eu fui lá e eu tive que pagar essa despesa de aluguel, então, durante todo o ano. E alguma outra despesa que possa existir. A gente vai ter ali um déficit ou um superávit. Então, quando a gente fala de OSC, a gente não fala de lucro, né? Não é essa a expressão, ou prejuízo. A gente fala de déficit e superávit, tá? Então, o que aconteceu? Para eu fazer a minha parte operacional da empresa, eu tive um déficit aqui no caso. Então, antes de eu ter o resultado financeiro. Então, o que significa? A minha operação custou mais do que aquilo que eu recebi. Mas eu tenho ali, no caso, o meu resultado financeiro. Aquele meu caixa que eu deixei aplicado, ele me gerou uma receita ou uma despesa. E aí eu vou chegar aqui, no caso, com um superávit de R$66 mil, nesse exemplo aqui que a gente está olhando. Se esse número fosse negativo, seria um déficit. Tá? Então, ou seja, o dinheiro que eu deixei investido no banco também ajudou a financiar a minha operação no final, tá? Para que eu pudesse ter um superávit ou um déficit. Muito bem. Eu vou passar por todos os quadros e depois a gente volta. Eu tenho uma outra análise, ou um outro quadro que é preparado, que é que a gente chama de DMPL, Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, ou seja, o que alterou o meu patrimônio líquido. Então, aqui eu tenho o meu patrimônio social, que muito provavelmente foi o primeiro investimento, né? Eu não conheço então, a fundação, né? No caso da Bung, mas é o primeiro investimento que ela fez, ela colocou um caixa de 20 milhões, né? E para isso, contabilmente, ele lançou um caixa contra um patrimônio. É assim que a gente funciona, né? Na contabilidade, você tem sempre duas partidas que se anulam, tá? Que no final, quando você olha, vai dar zero, né? Então, aqui o que aconteceu? Eu fui lá, coloquei meu patrimônio social, e aí eu tive meu superávit e meu déficit acumulado. Então, 62 no ano anterior, 66 esse ano. Depois eu só faço uma transferência disso, vai para o patrimônio, para a decisão deles, porque a mantenedora não quer que esse valor volte para ela. Não faz sentido, não é para isso que eu estou aqui. Eu quero que tudo que eu invista fique dentro da própria fundação. Aí eu cheguei no meu patrimônio líquido. E a última que a gente olha, aqui é uma demonstração contábil de fluxo de caixa. A gente vai falar hoje que tem um fluxo de caixa contábil e o fluxo de caixa da tesouraria. São coisas diferentes, tá? O fluxo de caixa aqui, o que eu quero explicar é como eu utilizei o meu caixa durante o ano, tá? E onde que eu coloquei esse valor, basicamente, durante todo o ano, tá? Então, se eu sair lá, eu tinha um caixa de 22 milhões de reais, 22.468, né? E eu terminei o meu período com 22.862, o que significa? Eu usei, ou eu aumentei o meu caixa em 400 mil reais, arredondando. Mas como é que eu fiz isso, né? Como é que eu trouxe esses valores para dentro do meu caixa? Aí eu vou fazer essa análise contábil, não é uma análise do fluxo de caixa de tesouraria que eu vou explicar depois, que é outra coisa. Então, como que eu vou pagar meu contas a pagar, quando cai, quando vence e tal? São coisas diferentes, tá? Então, esses são os 4 grandes quadros que a gente deve preparar, tá? E por que eu preciso disso? Porque para eu tomar decisão, essas informações são super importantes. Então, aqui vai falar um pouquinho quando ela foi criada, né, em 1955, e ela tem objetivo tal, quais foram as regras, né? Ou quais foram os aspectos contábeis que foram levados em consideração, quais são as políticas contábeis,
né? Lembra que eu falei sobre políticas lá, quando a gente falou sobre processos? Está aqui, né? Então, como é que eu calculo, né, as minhas provisões, ou seja, aquilo que eu tenho a pagar, que hoje é uma obrigação presente, baseada num evento passado, que eu preciso pagar. Então, como é que eu faço esse cálculo? Como é que eu olho? Então, aqui fala reconhecidas quando a entidade tem obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados, em que é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. Então, é assim que eu calculo as minhas provisões, né? Então, e por aí Ô, vai. Rafa, Depois, abrindo um pouquinho. Fala, Léo. só para acalmar talvez o coração da Fernanda, que já estava preocupado com o conselho fiscal, né, Fernanda? Como é que Cada eu vou aula, dar? meu desespero aumenta, você não tem ideia, você não tem ideia. Esse não é o Quem faz objetivo. tudo isso é o contador, né, Rafa? Só para aquietar o Exatamente. coração. O seu contador, se você não tiver uma contabilidade própria, é o que vai preparar isso aqui para você. Só que o gestor precisa saber e ler e entender se isso realmente é verdade. É assim que a gente faz de verdade na prática? É assim que é calculado? É assim que é feito? E aqui, depois ele vai abrindo cada um daqueles aspectos que a gente olhou lá em cima em maior nível de detalhes. Vai explicando onde estão as nossas aplicações, né? Então, aqui, está no Banco Itaú, a gente tem CDB no Banco Itaú, que paga 97,6% do CDI. Então, ele vai explicando o que está dentro de cada um desses aspectos aqui. Então, a gente olha, no banco tem 16 mil, mas aplicado eu tenho 22, quase 23 milhões de reais aplicado. Tá? E aí, por aí vai. Então, vamos lá, imobilizado, como eu falei, móveis, utensílios, aqui pode ter computador. O que eu tenho que pagar? Eu tenho férias, eu tenho as gratificações, eu tenho encargos, para quem que eu tenho que pagar, né? Então, quem são os meus fornecedores? No caso aqui, tem contas a pagar com a própria Bunge Alimentos, que é uma das mantenedoras. E aqui vai vir toda uma explicação daquilo que vocês viram lá em cima, tá? Muito bem. Eu preciso preparar neste nível de detalhe? Não preciso preparar nesse nível de detalhes. Mas se eu quero ser transparente ao extremo, né, eu vou ter que preparar desse jeito. Porque quando você vai entregar a sua documentação para o Ministério Público, você vai entregar isso daqui, por exemplo. O balanço patrimonial você vai ter que entregar, assinar. E eu vou lá e assino como contador, né? Eu também sou contador também. Então, além do diretor, eu sou contador. Eu tenho essa dupla função. Por isso que eu preciso de um conselho fiscal. Volta lá no que a dona falou, porque para ter certeza que o que eu estou falando aqui é verdade. É uma pessoa que vai lá e olha e garante que o que está aqui é aquilo que deveria acontecer, né? Vou ter que entregar minha demonstração do resultado, vou ter que entregar minha mutação do patrimônio líquido, vou ter que entregar meu fluxo de caixa. E aí vem um documento padrão que manda para o Ministério Público, onde assina o diretor-presidente, no caso, né, na nossa operação da Fundação Cargill. Então, tem o diretor-presidente, tem um membro do Conselho Deliberativo e eu entro como contador. E esse documento é arquivado, entregue no Ministério Público e é revisado e analisado todos os anos. E a gente recebe uma devolutiva do Ministério para ter certeza que está tudo certo. Muito bem. Isso aqui é um pouco de finanças, passa por contabilidade. Na aula que vocês forem ter sobre aspectos contábeis, ele vai entrar no maior nível de profundidade no que tem aqui. Mas não tem como falar, por exemplo, de finanças sem falar sobre balanço patrimonial. Então, para que vocês saibam, na segunda-feira que vem, eu vou estar apresentando isso daqui, só que da Cargill, né, SA, da empresa como um todo. Então, eu vou apresentar, e aí, como diretoria, nós iremos aprovar essas demonstrações financeiras para que ela possa ser publicada no balanço. Tá? O balanço possa ser publicado em um jornal. Tá? Fundação precisa publicar? Não, ela tem outras demandas, são outros requerimentos. Mas para o Ministério Público você tem que entregar isso daqui. Se você não entregar, você passa a ter problema. Esta é uma obrigação financeira que, se eu não cumpro algo que é um requerimento jurídico legal, eu posso ter problema. Tá? E posso ter problema mesmo, porque se eu não entrego essa documentação, o que pode estar acontecendo? Tem uma pergunta aqui no chat. Em rápidas palavras, para nota, qual a diferença entre custo e despesa? Excelente pergunta, né? Muito bem. Então, vamos lá. O custo, eu vou colocar um exemplo mais prático para vocês entenderem.
A empresa que eu trabalho, ela faz molho de tomate, tá? Um dos produtos que a gente tem, tá? Então, vamos lá. O que eu vou imaginar? O que é o custo? É tudo que está envolvido no processo, tá, de preparação do molho de tomate. Então, o próprio tomate, as pessoas que trabalham na fábrica, né, fazendo tomate, o custo dos equipamentos que eu tenho lá na fábrica para produzir o tomate, a luz, a energia, né, tudo que está lá na fábrica para eu produzir o tomate. Então, ou seja, tudo que está relacionado à produção do bem, ou pode ser o serviço, né, aquilo que vai ser prestado, faz parte do custo. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa de consultoria, eu não tenho fábrica, eu tenho pessoas que prestam consultoria. Então, o custo da pessoa que presta a consultoria, né, o dinheiro que se paga para isso é o custo, porque a pessoa está relacionada ao projeto. Vamos pegar uma OSC aqui. Se eu vou lá e vendo sabonetes, vamos supor que a nossa OSC faz isso, a gente vende sabonetes aromatizados, tá bom? Legal. Para eu produzir o sabonete aromatizado, para que depois eu possa vendê-lo, isso é custo, tá? E o que é despesa? Então, vamos lá. É tudo que não esteja relacionado ao custo, mas que você tem uma demanda e que você precisa pagar. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que, vamos voltar no primeiro exemplo que eu falei do tomate, né? Para eu produzir o tomate, eu tenho custo. Eu tenho uma planta. Então, o custo daquela planta vai para o meu custo. Mas eu tenho um escritório. Inclusive, está no mesmo prédio, talvez, que a planta. Mas o custo do escritório é despesa. Por quê? Porque ele não faz parte do custo da produção do tomate. Eu preciso do escritório para produzir tomate? Não, eu não preciso do escritório. Mas eu preciso do escritório para administrar a venda do tomate, por exemplo. Tá? Se eu presto um serviço, né? Então, vamos lá. Eu tenho um escritório. Tá? Agora, esse escritório, onde as pessoas trabalham e ficam numa salinha lá, trabalhando da consultoria, entra no custo. O escritório, ou a parte do escritório onde estão outras pessoas que não estão relacionadas ao serviço que é entregue, fica na minha despesa. Vamos lá. Se eu tenho lá a minha ONG que vende sabonetes aromatizados. Quem trabalha, mas não fica lá produzindo sabonete, faz parte da minha despesa. Faz sentido isso que eu falei? Quem perguntou? Desculpa, peraí. Eu vi a pergunta e eu mesmo não vi, né? Quem foi que fez a pergunta aqui? Vamos voltar aqui. O Gibson. Gibson, legal. Deu para entender a diferença entre custo e despesa? Faz sentido? Entendeu? Eu não sei. Ele está com o áudio aberto? Não sei se ele respondeu aqui. Respondeu, vamos ver aqui. Perfeito, compreendi. Então, tá bom. Então, óbvio, quando você estiver pensando na sua OSC e o que ela faz, você vai ter que pensar nisso também, tá? Então, o que é custo e o que é despesa? É fácil fazer isso? Não, não é fácil, mas também não é nada difícil, porque conforme você vai conhecendo o seu próprio produto, né, aquilo que você vende, então vamos pegar aqui. Dá um exemplo para mim aí, Alê, ou no seu Nonô, do que é custo para vocês e o que é despesa, quando você faz o seu balanço. Vamos lá, dá um exemplo aí para a gente trazer, ficar mais fácil de entender. Custo, eu, por exemplo, posso falar assim, o que eu compro de luva e resina para restaurar o dente do menino, né? Despesa, quanto eu gasto de café para dar para os meus voluntários. É isso aí. É isso aí. Tá? Então, esse é um exemplo. Então, se você tem, no caso, o cáries, né, que tem a questão odontológica, o que é despesa para eles, né? É aquilo que não faz parte ali, o que está, entre aspas, não está dentro da sala do dentista. Vai ficar até mais fácil. O que está dentro ali da sala do dentista, eu vou usando, né, aquilo lá, para mim, no caso, perdão, para o cáries, né? O que está fora é despesa, o que está dentro é custo. Tá? Faz sentido, pessoal? Faz sentido? Ficou mais fácil de entender aí? Né? O teu contador, né? O seu contador, ele vai ter que saber te explicar isso. Ele vai ter essa obrigação. Ele vai ter que saber te explicar
o que que é custo e o que que é despesa. Ele vai te ajudar a entender isso, tá? Então, para ficar mais fácil aí para vocês, ele vai poder chegar e vai falar para vocês, ó, isso aqui é custo, isso aqui é despesa, né? E ele vai precisar, para ele fazer isso, ele vai precisar de vocês, porque ele não vai ter o conhecimento da operação. Vocês que vão ter que ensiná-lo sobre a operação, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo aqui, eu vou voltar para o meu PowerPoint. Quando vocês estiverem vendo, vocês me falam de novo, por favor. Já. Legal. Então, tá bom. Vamos entender agora, em linhas gerais, o que são finanças, tá? Então, finanças é a parte, né, ou a área que lida com as questões de como um indivíduo, uma empresa ou o governo adquire e gerencia o dinheiro necessário. Então, eu adquiri um certo valor através da minha captação de recursos. Mas tá bom, como é que eu vou gerenciar isso? E como esses personagens gastam e investem esse dinheiro? Então, isso é finanças, é tão simples quanto isso, tá? Então, quando eu estava mostrando aqui, ali, as demonstrações financeiras da Bunge, como é que ela adquiriu aquele valor? Ela teve uma entrada de receita, 6 milhões, tá bom. Como é que ela administrou aquilo? Como é que ela fez aquilo se tornar algo relevante, tá bom? E o que se espera, né, de um gestor financeiro, de uma OSC, né? Então, cabe ao gestor financeiro, né, analisar, decidir e atuar de acordo com aquilo que ele recebeu para a atividade da organização. Então, por que isso é importante? Porque se vocês receberam 100, vocês vão administrar 100. Se vocês receberam 50, vocês vão administrar 50. Então, a relação que você vai ter entre analisar, decidir e atuar, ela é muito importante. Então, o gestor financeiro, ele vai ter que ter essa ideia. Como é que você vai administrar? Isso volta, né, para o conceito que a gente vê lá na palavra de Deus, onde fala que o que se espera do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. Então, todos vocês são mordomos de Deus, né? Na nossa vida financeira pessoal, todos somos mordomos. Ah, mas eu não gosto de finanças. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Nesse sentido, todos nós somos mordomos, tá? E quando eu vou para uma gestão financeira de uma OSC, eu preciso gerenciar isso daí. Então, vou ser mordomo daquilo que a OSC está recebendo, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei, dessa forma, a função financeira integra todas as tarefas relacionadas à obtenção de recursos. Então, como é que eu vou obter o recurso? Eu vou ter lá uma pessoa que vai trabalhar com a captação de recursos. Mas o gestor financeiro vai ter que entender como é que isso entra dentro da nossa empresa, de maneira legal, né? Onde que eu vou receber isso no banco? Como é que eu vou fazer a tratativa contábil disso? Então, o que eu estou querendo dizer? Que não existe caixa 2. O cara não vai me dar R$100 na mão, eu vou pegar e vou pagar R$100 o cara que está ali do lado. Entendeu? Não é assim que funciona. Esses R$100 vai entrar no banco da empresa. Entre aspas, eu vou sacar esses R$100 e vou pagar o meu fornecedor. O que eu quero dizer? Quando a gente fala entrar na contabilidade, é fazer esse processo. Ah, mas Rafael, isso é burocrático e tal, mas é assim que se faz. Eu preciso fazer desse jeito. Tem que entrar na minha contabilidade, preciso ter um registro contábil e uma saída, que é um registro da saída daquele valor. Por isso que é importante ter as notas fiscais que suportam todos os gastos e por aí vai. Como é que eu vou utilizar e controlar esses recursos? Então, a gente vai falar aqui, daqui a pouquinho, sobre fluxo de caixa financeiro e orçamento. Então, é isso que a gente precisa fazer na área de finanças. Aqui eu coloquei para vocês terem uma ideia do que está dentro de uma área de finanças, tá? Principalmente de uma empresa, para vocês terem uma ideia. A gente vai ter lá uma contabilidade, a gente vai ter a área de controles internos, que a gente falou lá quando a gente discutiu o processo. Eu vou ter um time que é responsável só por fazer o pagamento. Eu vou ter um time que vai ser responsável por receber esse dinheiro. Eu vou ter um time da tesouraria que vai gerenciar exatamente esse contas a pagar e esse contas a receber. Eu vou ter um time de impostos, eu vou ter um time de planejamento financeiro, eu vou ter um time de auditoria interna, entre outros. Quando eu vou para uma OSC, para uma ONG, é óbvio que ela vai ter uma estrutura muito menor do que essa. Mas você imagina, por exemplo, o tamanho de uma Fundação Bradesco. A Fundação Bradesco ela vai ter quase tudo isso daqui, dentro da fundação. Tá? Quando, na aula passada, o Ale e o Nonô
não na aula passada, na aula que eu falei da última vez, o Alexandre e o Novo falaram que tem lá um time que cuida da parte administrativa. Lembra que ele falou isso para vocês? Ele tem um time de administrativo que vai cuidar basicamente de quase tudo isso daí. É receber uma nota, pagar um fornecedor, garantir que aquele parceiro, quando ele fez um depósito na minha conta, eu sei de onde ele veio, como é que esse dinheiro veio parar. Porque alguém falou sobre lavagem de dinheiro agora. Eu acho que foi a Fernanda, eu não lembro se foi a Fernanda que falou sobre isso, tá? Inclusive, na semana retrasada, eu estava num curso e a gente trabalhou exatamente esse tema, os perigos da área financeira. E um dos aspectos que trouxe é esse tema de lavagem financeira. E esse tema é muito, muito sério, principalmente no Brasil, um país onde o nível de corrupção é muito grande, né? E, no caso, lá a gente estava aprendendo como um responsável pela área financeira de uma empresa, a gente pode sofrer sanções por fazer lavagem de dinheiro. Eu não sou da área jurídica, a dona é melhor do que eu para falar sobre isso, mas muito melhor, mas assim, fazer lavagem de dinheiro é um crime muito grave. Tá? Eu não vou entrar aqui no mérito, mas tem político que faz isso. Não é isso que eu quero dizer. Estou falando, a gente, principalmente como cristão, é uma prática que é impossível a gente pensar. Mas se eu recebo 100 na minha mão, peraí, chegou lá, o cara me deu R$100, ótimo. E aí eu fiz lá um café, como falou o Alê. Aí o cara que veio entregar o café, eu vou lá e dou R$100 para ele, né? Eu não registrei isso na contabilidade, isso é caixa 2. Alguém pode vir interpretar se está lavando dinheiro, está fazendo alguma coisa errada aí, né? Está emitindo nota. Lavar dinheiro é você criar uma operação fictícia, onde ela não existe, fazer o registro contábil de algo que não existe, para você poder conseguir fazer uma operação, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou recebendo dinheiro, né, de uma maneira ilícita, e eu vou transformar ele da melhor maneira que eu posso. Eu vou legalizar esse dinheiro, mas na verdade nunca teve esse dinheiro. O dinheiro nunca veio de uma fonte lícita, tá? Então, um pouco para a gente pensar. Lê. Ô, Rafa, só queria fazer uma dica. Primeira coisa, Rafa, te incomoda a gente ficar te interrompendo? Você prefere deixar Não, todas as finais? eu falo assim mesmo, na hora que vocês quiserem, a gente vai respondendo aqui. O artilheiro é bom assim. O artilheiro você pergunta e já marca gol. Rafa, sabe o que eu noto? Que nas OSCs, o maior problema é o gerir despesas com o pessoal, né? Folha de pagamento. É um grande entrave e eu acho que esse entrave está justamente no planejamento financeiro. Que a maioria não faz essa prospecção do futuro, entendeu? Aí ficam as OSCs brigando por arrecadação para cumprir folha de pagamento, porque não teve a gestão do executável um ano antes, né? O que você acha? Não, eu acho que está certo, porque, vamos lá, eu vou dar um exemplo que aconteceu 4 semanas com a minha esposa. Minha esposa abriu uma empresa que dá treinamentos, né, na área de primeiros socorros. Minha esposa é enfermeira, formada, tem mestrado e tal, hoje ela só dá aula. Ela abriu uma empresa de treinamento. E aí, elas vão começar a contratar outras professoras para ajudar. Daí foi conversar com o contador. Como é que a gente faz para pagar essas pessoas da maneira legal? Aí o contador falou assim, na hora que esse exemplo dos R$100 que eu estou falando é o exemplo real, tá? Chegou para mim e falou, não, quando você receber o dinheiro, você já pega e paga a pessoa com aquele dinheiro. Aí a minha esposa, não, mas espera aí, eu estava pensando que você ia falar para mim, para a pessoa abrir uma MEI ou um RPA, né, que são aí as maneiras, que é quando você tem um profissional autônomo, né, ou quando você tem uma empresa que vai ter um faturamento pequeno por mês, tal, não sei o que lá, não. Você está sugerindo para eu pegar o dinheiro que eu recebi, né, da pessoa que me deu o treinamento, que eu dei o treinamento, ou a academia, ou a escola onde ela foi dar um treinamento, ou a clínica que ela foi dar um treinamento, pegar esse dinheiro em caixa e entregar na mão da pessoa? Ela falou, então, meu marido é contador e acho que isso aí que você está falando é caixa 2, né? Quando ela falou isso para ele, o bicho quase morreu, né? Ele quase infartou. Não, mas não, calma, mas o ideal mesmo é você pedir para a pessoa ser uma MEI ou uma RPA, né? Já mudou o discurso. E por quê? Porque às vezes a gente vai no nosso ímpeto, né? Como é que eu posso falar assim?
meu ímpeto de fazer o que eu quero fazer, porque eu sou um sonhador, e você esquece todos os riscos que você pode ter. E um dos maiores riscos que qualquer empresa pode ter é o risco trabalhista. Tá? A dona provavelmente acho que vai cobrir isso na semana que vem, porque é um risco imenso. Eu não vou tratar em todos os detalhes, né? Mas é um risco que você coloca. Só que quando eu vou agora eu vou na minha projeção, eu vou no meu fluxo de caixa, eu vou no meu orçamento, e eu não considero propriamente isso, né, no meu cálculo do meu custo da minha operação, tá? Volta lá no que a gente falou sobre o custo e a despesa, eu vou ter um problema grave. E por que eu vou ter um problema grave? Porque eu não fiz o orçamento para pagar a pessoa da maneira correta. Então, como é que chega um voluntário na minha empresa? Como é que ele trabalha na minha empresa, na minha OSC? Como é que eu faço com esse voluntário? Qual a tratativa que eu tenho que dar para ele? E se eu vou ter um funcionário mesmo, registrado em carteira, qual que é a tratativa que eu vou dar para ele? E aí, quando você não faz isso corretamente, você vai gerar diversos riscos para o seu negócio, né? Ou para sua OSC, para o seu sonho, e depois você pode ter problemas com isso. Porque você imagina, a Lê está falando, vamos lá, vocês têm funcionário em tempo integral na Caris, certo? Não tem? Então, lá na Caris você tem pessoas que estão lá. Então, elas têm que ter todo o recolhimento de todos os impostos que são referentes. Ah, mas eu sou uma OSC, eu tenho benefício, tá, mas folha de pagamento não importa, você vai ter que pagar as obrigações, INSS, FGTS, sei lá, o que você vai ter que cumprir isso daí. Ah, mas eu achei que eu não pagava isso. Mas é claro que tem que pagar isso. Tá? Então, você tem que orçar. Geralmente, uma regra básica financeira é, para cada real gasto, você vai de 80 a R$ 1, para cada real, perdão, pago para um funcionário, você vai de 80 centavos a R$ 1 de encargo relacionado a esse mesmo funcionário. Então, ou seja, se eu contrato uma pessoa para ganhar R$ 2.000, o custo para a OSC vai ser um pouquinho maior que aqueles R$ 2.000. Ele vai estar lá entre uns 3.600 e R$ 4.000. Certo, Ale? Certo, Nonô? Dentro dessas estruturas que você tem, porque cada regulamentação pode ser diferente, você pode ter um benefício aqui, pode ter outro lá, só que você tem que ir lá e colocar esse dinheiro, você vai pagar. O seu funcionário vai receber R$ 2.000. Só que você vai ter uma contraparte, uma outra obrigação que você tem que fazer. E aí concordo. A pessoa não faz a previsão orçamentária correta. Ah, quanto ganha? 2.000, 2.000? Então tá ótimo. Então eu vou colocar 2.000 no meu planejamento. Na hora que chega lá, nossa, falta 2.000. Só que você faz isso vezes 5 funcionários, vezes 12 meses, sobre 13 meses, né? E você vai ver o buraco aí, como a lei falou, você tem que sair correndo atrás para conseguir verba para poder pagar esses funcionários. Se você não pagar, o que você vai fazer? Você vai ter uma exposição trabalhista muito grande. Tá? Então, esse ponto que você falou, eu vou cobrir daqui a pouquinho. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de orçamento. Alguma coisa? Não vi que você abriu o microfone e fechou. Algo que você quer acrescentar? Tem uma pergunta aí do Léo. Ele está perguntando assim, ó, existe um percentual ideal para direcionar ONGs quanto a salários de encargos? Não, eu vou falar para você assim, não existe, tá? Eu não conheço, talvez acho que é a melhor expressão. Porque cada organização, ela é diferente. Então, por exemplo, você pode ter uma ONG onde ela é muito forte a quantidade de pessoas que você precisa para produzir produtos. Vamos pegar aqui o meu exemplo de sabonetes aromatizados. Você precisa de 10 pessoas para fazer esse processo. Mas eu posso ter uma outra ONG onde eu vou ter 2 dentistas, por exemplo. Então, não tem uma regra, vai depender da natureza, né, da operação daquilo que você faz para você entender. Vamos colocar um exemplo também que é importante. Então, vamos lá. Quando eu pego uma organização privada, estou falando a minha organização, tá? O que é muito comum ser feito no mercado, então vamos lá. Eu acho que eu já falei a empresa que eu trabalho, não tem nenhum problema, eu trabalho na Cargill, né, como eu falei para vocês. Então, vamos lá. Geralmente, o que eles fazem? Eles pegam a Cargill, eles pegam a Bunge, eles pegam a Louis Dreyfus, eles pegam a ADM, que são as 4 grandes que estão nesse segmento de mercado. Para benchmark, o que eles pegam? Eles pegam a relação da minha despesa, né, com pessoas, com vendas, que a gente chama de despesas gerais,
administrativas e vendas, né? E ele faz uma relação, uma proporção em relação à receita. Tá? Então, vamos lá. Qual que é o meu custo? Eu faturo, sei lá, 100 bilhões de reais e eu tenho 2 bilhões de reais que eu gasto. E esses números são reais, tá? Não é fictício. Esses são os números. Se você buscar a informação da Cargill na internet, você vai achar essa uma informação pública. Tá? Então, o que ele fala? Bom, a Cargill gasta 2% do faturamento dela com pessoas, exceto o que está lá no custo. Tá? É outra coisa. Então, porque ele está avaliando quanto custa o meu controller, quanto custa a minha tesouraria, quanto custa essas outras áreas que não é a minha área de produção. Aí ele vai lá e faz a mesma comparação com os outros competidores, com a Bunge, com a DM, com a Dreyfus. Então, o que ele vai falar? Bom, benchmark de mercado, sei lá, vamos supor que é 1,5%. Então, o que ele entende? Que a Cargill está sendo ineficiente no gerenciamento das suas despesas proporcionais à receita. Então, e aí vem esses comentários, né? Então, no caso, como a Cargill é uma empresa privada, não tem problema. Mas a Bunge, por exemplo, é uma empresa que tem ações negociadas na Bolsa, lá nos Estados Unidos. Então, ela precisa chegar nesses percentuais ótimos para demonstrar a sua eficiência operacional. Tá? Então, vai depender do segmento. Então, por exemplo, a gente tem uma área na Cargill que não tem aqui no Brasil, né? Mas na América Central, que faz frango. Tá? Então, vende frango. Né? Então, se você vai numa fábrica, né, no caso para a gente lá, quando a gente entra na fábrica, na nossa planta, onde você literalmente tem a morte do frango e toda a separação dele em diversos subprodutos, é uma das nossas operações, a gente tem uma mão de obra excessiva, é muito grande. É um cara do lado do outro cortando. Um cortando asinha, outro cortando coxinha, outro cortando peito, não sei o que lá. Não. É um cara do lado do outro. Então, a mão de obra é muito intensiva lá. Então, o que acontece? Por ela ser muito grande, o custo operacional para você ter uma fábrica de frango é maior do que você ter, por exemplo, a quantidade de pessoas que trabalham num silo onde você vai pegar a soja e vai enfiar dentro de um navio. Tem muito menos pessoas lá. Então, quando você vai fazer na proporção, você vai entender, tá bom, mas quantas pessoas aqui eu preciso ter para operar isso daqui? E quantas pessoas eu preciso ter aqui para operar isso daqui? Mão de obra intensiva, aqui é uma mão de obra não tão grande, mas aqui talvez eu precise ter equipamentos mais caros para poder tirar a soja do solo e colocar dentro de um navio, eu preciso de equipamentos e tal. Então, é essa relação que vai estar indo. Então, não tem um ótimo que eu conheça, eu posso até pesquisar depois, porque vai depender muito da operação que você tem, o que essa OSC vai entregar, tá bom? Muito bem. A gente já passou aqui por todos os relatórios contábeis, né? E agora eu vou trazer um pouco mais o aspecto gerencial. Mas antes de eu continuar, mais alguma dúvida? Não? Tá tranquilo? Tá bom. Então, vamos lá. Um dos relatórios mais importantes, né? Esse aqui eu busquei um na internet, né? Porque aí eu não podia colocar de nenhuma, nem da minha própria organização, né? E nem das próprias outras fundações, porque essa não é uma informação que você tem disponível. Isso aqui é um fluxo de caixa, um exemplo de um fluxo de caixa que você tem que ter. Eu, por exemplo, na minha vida pessoal, eu tenho um fluxo de caixa para mim, para gerenciar as minhas finanças pessoais. Tá? Aqui é um exemplo muito simples, né? Então, eu vou colocar aqui. Opa! Eu vou colocar aqui a minha... Oh, meu Deus do céu, tá difícil. Agora vai. Então, vamos lá. Vocês já estão vendo um pontinho vermelho, né? Então, legal. Então, aqui é um exemplo muito simples. Como é que a minha empresa faz? Para vocês terem uma ideia. Minha empresa tem fluxo de caixa D+1, D+7, D+15, 30 dias, 90 dias, 180 dias, 360 dias. O que significa isso? Eu sei o que eu vou gastar amanhã, já tenho minha previsão de entradas e saídas. Estou falando aqui, não é orçamento, é caixa, o que vai entrar no caixa da empresa. D+1 é o seguinte, é o dia seguinte. D+7 é a semana, o mesmo dia, na semana seguinte. D+15 é a mesma coisa daqui 2 semanas. 30 dias, aí vai indo até a gente chegar em 360 dias. Então, se você chegar para mim e falar, Rafael, qual que é a sua previsão de caixa no dia tal?
eu consigo falar para você. Eu vou lá no sistema, olho, tá, eu vou ter 180 mil reais no meu caixa líquido, depois que eu pagar e depois que eu receber. Eu vou entrar no negativo em 300 mil no dia tal. Então, o que eu faço? Eu não vou entrar no negativo, eu vou em busca de um financiamento. Então, no caso, eu vou para a matriz contrata o empréstimo lá nos Estados Unidos e manda o dinheiro para a gente, né? Porque é a estratégia da Caju de como ela se financia, tá? Então, o que é isso daqui, o fluxo de caixa? É a sua previsão de tudo que vai entrar de dinheiro e tudo que vai sair de dinheiro, tá? E aí você tem que calcular isso, para ter certeza que você vai ter o compromisso e a quantidade de dinheiro em caixa para pagar. É diferente do fluxo contábil. Quando a gente olha o fluxo de caixa contábil, ele vai explicar como que você aplicou o seu dinheiro, os seus recursos na operação da empresa durante um ano. Isso é uma coisa. Aqui é outra coisa, é como que o caixa entra e sai. Então, vamos lá. Eu tinha um saldo aqui no começo do mês de 22 mil, né? Eu não tinha nenhuma receita esperada para entrar e eu não tinha nada para pagar em janeiro. Então, acabou, fechei com o mesmo saldo. Esse mesmo saldo vai subir para cá, tá vendo? 22, 226, ele sobe para cá. Ah, eu vou receber 12 mil reais. Perfeito, não vou fazer mais nada. Entrou 34 mil reais. Isso aqui sobe para lá. Beleza, só que eu pago energia elétrica, pago R$1.000 aqui neste dia. Tá bom? Então, o que acontece? Meu total de despesa nesse dia foi de 1.915. Então, o que acontece? 1.915 menos 34 mil, eu cheguei em 33 mil. Tá? Esse número sobe. Agora eu vou pagar a conta de celular e vou pagar os impostos incidentes da minha OSC. Ótimo. Então, eu vou gastar 277. Menos 32 mil, menos 33 mil dá 32 mil reais. E eu vou fazendo isso, aqui no caso ele fez por mês, né? Como eu falei na minha empresa, a gente prepara essa análise para o D+1 para o dia seguinte, para 7 dias, para 15 dias, para 30 dias, para 90 dias, para 180 dias e 360 dias. Né? Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que saber onde que vai sair o dinheiro. Falando agora rapidamente sobre finanças pessoais, porque muitas pessoas se complicam na área de finanças pessoais porque não faz isso daqui, não faz esse fluxo de caixa. O cara fala, eu ganho 60 mil, mas eu gasto 50. Ah, legal, então você tem 10 mil no final do mês. Não, porque pode ser que você ganhe 60 mil no dia 31, né? Aí você começa no dia 1, aí você vai gastando, você chega lá no final do mês, beleza, eu tenho 10 mil e tá beleza. Só que se é o contrário, eu estou gastando e só recebo, né, 60 mil lá no final do mês. Então, ou seja, eu fiquei todo esse tempo aqui trabalhando com o meu saldo negativo, que vai dar juros. Então, eu não vou ter 10 mil lá no final. Isso é a mesma coisa para uma empresa, isso é a mesma coisa para a gente na nossa área de finanças pessoais, e é exatamente isso que acontece dentro de uma OSC. Então, eu preciso ter este planejamento. E a minha sugestão é, faça esse planejamento diário. Pega uma tabela, coloca 30 colunas, né? Ou 31, né, para o mês, e você vai colocar qual que é o meu saldo inicial, todos os gastos que eu tenho durante o mês que eu preciso pagar, para saber qual que é o meu gasto final. Porque se eu não tenho dinheiro, como eu falei, vai faltar 300 mil reais. Eu vou precisar de capital de giro, que a gente chama. Preciso de um dinheiro para pagar isso rápido, porque no dia seguinte eu vou receber o dinheiro, eu vou lá e pago, né? Só que numa OSC as coisas não são tão simples assim. E por que muitos brasileiros quebram? Porque não fazem o fluxo de caixa. Porque aqui começa zero. Zero. Né? Zero. Aí tem que pagar 1.900, tem que pagar 277, tem que pagar 1.300, tem que pagar 950. Quando você vê, você está devendo 8 mil reais e você só recebe 10 mil reais no último dia. Então, você ficou operando no saldo negativo e isso vai te gerar juros. Então, você tem que acertar o fluxo de caixa para que você receba antes. Né? Para que você receba. Então, vamos supor aqui, do jeito que está aqui, está perfeito. Eu comecei o meu mês, recebi lá, vamos supor que isso aqui sejam dias da semana, isso aqui é uma segunda-feira. Na terça-feira eu recebi 12 mil, que é uma captação de recursos que eu tive. Eu só vou gastar na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, e vai por diante. Tá? Então, o fluxo de caixa é uma das informações mais importantes que vocês precisam ter dentro de uma OSC. Se eu não tenho fluxo de caixa, eu não consigo administrar. Se eu não consigo fazer nem na minha vida pessoal, quem dirá quando você está trabalhando com dinheiro de terceiros que acreditam no seu projeto. Essa é a grande diferença entre uma OSC e uma empresa.
Porque a empresa vai ganhar os seus recursos através das suas vendas para os seus clientes. A OSC vai receber os seus recursos de pessoas que sonham igual a vocês, que têm a mesma vontade que vocês têm. Eu quero ter crianças sem cárie. Eu quero ter sabonetes aromatizados que são vendidos. Eu quero que pessoas saiam da linha da pobreza. Então, existe um envolvimento emocional, social, que é muito forte. E se eu não tenho um fluxo de caixa como esse, como que eu vou conseguir cumprir com as minhas obrigações? Volta lá no versículo que a gente leu. Como é que eu vou começar uma torre? Como é que eu vou começar uma OSC se eu não sei calcular a despesa? E aqui o conceito aqui pode ser despesa e custo, né, dentro da mesma análise para o fluxo de caixa, tá? Você pode até separar o que é custo e o que é despesa, mas no final é saída de caixa. Então, para o fluxo de caixa da tesouraria, pouco importa se eu estou pagando o cara que faz o sabonete ou se eu estou pagando a pessoa que faz a limpeza do escritório, entre aspas. Não tem nenhuma diferença para o fluxo de caixa da tesouraria. Você pode dividir para ficar mais fácil de gerenciar, mas do ponto de vista prático é a mesma coisa. Tá? Vamos para o último aqui, o orçamento. Vamos lá. Isso daqui é outra ferramenta. Ela é muito parecida com o fluxo de caixa. Inclusive, muitos dos inputs que você vai colocar no fluxo de caixa, você vai colocar no orçamento. Mas o orçamento, aí você não precisa controlar ele diariamente, porque aí não faz muito sentido. O ideal é a cada mês. Você vai ter um orçamento anual, que é a previsão. Aí a sua previsão você vai fazendo 11, 1. Então, um mês de atual contra 11 meses previstos. 2 atuais contra 10 previstos. 3 atuais contra 9 previstos, até que você chegue no seu atual final, o orçamento do final do ano. Por exemplo, a pergunta que agora acho que a Fernanda fez. Quem aprova o orçamento que eu preparo na Fundação Cargill? O Conselho Deliberativo. Eu tenho que apresentar para eles, falar, é assim que eu quero gastar o meu dinheiro. O que o meu Conselho Fiscal faz? Ele pega o meu previsto e compara com o meu atual. E fala se está certo ou não. E depois como é que isso virou demonstração contábil. Tá? Então, aqui no caso, né, cada um de vocês vai ter a sua estrutura, mas é como é que você vai orçar. Aqui é um orçamento geral também. Né? Então, vamos lá. O que eu vou receber de receita no ano? Então, eu vou receber prestação, vendas, aqui parcerias, né, projetos, doações, rendimentos financeiros e outras receitas. Tá? Então, eu vou ganhar isso daqui. No caso aqui, ele está fazendo um orçamento onde ele vai ganhar 148.700 por mês de maneira linear. Tá vendo? Para simplificar. No ano total, ele vai ter 892 mil. Em uma OSC, ou mesmo numa organização, porque isso aqui é um exemplo, não é assim. Tem mês que você vai receber 100, tem mês que você vai receber 200, né? Então, eu vou dar um exemplo da Fundação Cargill. Quando a Cargill vai lá como mantenedora e ela coloca o dinheiro na fundação, ela coloca em janeiro. Tá? Então, em janeiro entra esse dinheiro. Tá? Legal. Que dia de janeiro? Não é qualquer dia que ele vai entrar num dia. Isso é importante para o meu fluxo de caixa. Para o meu orçamento, tanto faz se eu ganho no dia 1 ou se eu ganho no dia 30. Não vai fazer nenhuma diferença para o meu orçamento. Tá? Legal. Depois disso, não tem mais nenhuma entrada. Acabou. Entrou no ano ali, morreu. Não tem mais previsão de receita. Não tem mais, a linha é zerada daqui até o final do ano. Tá? Vamos voltar lá na fundação, que ela recebeu, acho que Cargill foi da Bung, ela recebeu 6 milhões. Vamos supor que ela recebe em janeiro, acabou. Essa linha aqui é 6 milhões aqui e morreu o resto. Não tem mais nem um real. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que gerenciar os seus gastos, as suas despesas. E aqui ele foi colocando, olha o ponto do Ale aí. R$ 42.500 eu vou gastar com pessoas. O que tem ali? Salários, alimentação, vale transporte, previdência social e fundo de garantia. Tá? Então, ele fez o orçamento aqui. Eu pago 30 mil para a pessoa e tenho R$ 12.500 de custos adicionais que são relativos àquilo que eu tenho que pagar para o governo ou para o próprio funcionário. Serviços de terceiros. Então, eu vou ter assessoria jurídica. Aqui é um exemplo, né? Tecnologia, auditoria, assessoria contábil, consultoria e tal. Despesas administrativas, aí vai vir material, né? E por aí vai. Processos judiciais, água, energia elétrica, taranana, tá? E aí eu vou ter esse orçamento no final. Então, o que ele fez? Eu vou prever receber 892 e por cada linha em azul aqui, que é a somatória das linhas abaixo, eu vou ter 545. Então, eu termino o ano
Eu termino o ano com um superávit de R$347 mil. Quando, por exemplo, a gente prepara o orçamento da Cargill agora, não da Fundação Cargill, da Cargill, aí eu faço a separação entre custo e despesa, porque eu vou pagar. Pessoas vão trabalhar na produção dos produtos, pessoas vão trabalhar para suportar o negócio. Então, são coisas diferentes. Então, eu separo entre custo e despesa. Custo com pessoal, despesa com pessoal. E eu vou fazendo isso em todas as linhas, né? Para que eu consiga ver. Então, não ter um orçamento e não ter um fluxo de caixa, você já pode assinar a morte da sua Oscar. Já vou abrir com ela morta, né? Então, é muito crítico isso aqui que eu estou falando. O balanço patrimonial, aquele negócio tudo perfeito. O seu contador irá te ajudar. Vai dar tudo certo, tá? Mas sem fluxo de caixa e sem orçamento, não existe a função financeira. Não tem como você lidar com finanças sem esses dois itens. Eu não sei quando e como eu vou gastar diariamente, dentro de um mês, que significa que eu não tenho meu fluxo de caixa, eu vou quebrar. Se eu não tenho um orçamento previsto, onde eu vou comparar o orçado e o real, o previsto versus o atual, eu não sei para onde eu estou indo. Então, eu posso estar gastando dinheiro em coisas que eu não deveria. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou lá e contrato uma pessoa para me dar assessoria contábil, R$2.000 por mês. Tá? Legal, eu coloquei aqui no meu orçamento. Perfeito, vai dar tudo certo. Agora, eu preciso de alguém que venha e faça uma assessoria jurídica. Isso é fora do processo normal. É um gasto não usual. Se eu não tenho isso no meu orçamento, eu vou estourar o meu orçamento. É a minha pergunta, será que eu tenho dinheiro para pagar isso? Eu volto ao meu fluxo de caixa. Vocês entenderam um pouquinho aqui dessa metodologia? O Ale está aqui, a Dona está aqui, tem bastante experiência também, né? Nonô também. Vamos lá. Existirão coisas, né? Vai existir. Você pode ter certeza que não está no teu orçamento. Pega a sua vida pessoal. Sempre aparece alguma coisa, sempre quebra uma torneira, né? Sempre tem uma torneira que quebra, né? Sempre tem uma batida no carro, sempre tem um pagamento de IPVA, sempre tem um material escolar, sempre tem alguma coisa que aparece, às vezes, que você não está esperando. Se você não tem um caixa separado para essas emergências, você vai ter problema, né? E como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou controlar para saber se eu tenho dinheiro? No fluxo de caixa. Como é que eu vou garantir que eu orcei tudo que eu deveria? Aí existem várias metodologias. Eu não vou entrar aqui, a gente teria que ter só um curso de orçamento para a gente poder falar, né? Que a gente chama, hoje está muito na moda, né? O orçamento base zero, onde todo ano eu faço a minha progressão orçamentária e eu desconsidero o meu histórico de pagamento. Eu começo como se eu fosse fazer do zero, né? Sempre quando chega um novo diretor financeiro, o cara quer mudar tudo, então ele faz um budget, um orçamento base zero. Mas você pode usar o seu histórico de pagamento. Então, quanto que eu paguei ano passado de aluguel? Provavelmente eu vou pagar a mesma coisa esse ano. Vou colocar um IGPM, que é o que vai lá e faz, né, a correção do valor que eu tenho que pagar do meu aluguel, que geralmente é um contrato de 36 meses. Aí você pagava 1.000, vai vir um IGPM, né, que nem foi no ano retrasado, aí de 20%, ao invés de você pagar 1.000, você vai começar a pagar 1.200 no ano seguinte. O seu orçamento prevê esse 1.200? Você tem dinheiro no seu fluxo de caixa que você está prevendo para pagar esse 1.200? Não, não tem. Então, você tem que mudar de lugar. Entendeu? Então, são informações, volta lá, métodos quantitativos, qualitativos, que vão te dar uma análise em números para você tomar a decisão. Tá? Então, sem orçamento e sem fluxo de caixa, tudo está fadado ao fracasso, né? Eu lembro uma vez que foi um bombeiro lá na empresa que eu trabalhava antes, e a gente sempre, era o mesmo cara, ele era brilhante, ele chegava lá e ele fazia, antes dos feriados, né, os grandes feriados que a gente tinha, geralmente era ali em novembro, antes do feriado da proclamação da República, ele ia lá fazer uma palestra, porque já entrava o feriado de 15 de novembro, depois já entrava dezembro, e tal, aquele negócio todo. E tem uma vez que ele colocou uma foto dessas de Facebook, que era um nenezinho dentro de uma piscininha, com óculos, né? É tudo, que lindo, tal. Ele falou, vocês estão vendo esse bebê? Estamos vendo. Tá. Ele falou, esse bebê vai morrer. Como assim ele vai morrer? Porque a água que está ali, se ele tombar dentro daquela água, ele se afoga e morre. A foto é linda,
mas você precisa garantir que você vai estar do lado desse bebê se ele está dentro daquela piscininha, né? Então, aqui eu estou fazendo o mesmo exemplo. Vocês estão lá numa piscininha. Se não tem fluxo de caixa, não tem orçamento, vocês vão morrer. Tá? Nossa, mas que grosseria, né? Eu gostaria que você fosse um pouco mais educado, um pouco mais polido. Não, não é isso. Eu estou sendo bem educado, né? Porque é muito importante. Imagina uma empresa, né, sem um orçamento, sem um fluxo de caixa. Uma empresa sobrevive sem orçamento e fluxo de caixa? Não, ela não sobrevive. E por que uma OSC vai sobreviver? Entende a analogia? Às vezes a gente não gasta tempo fazendo essas coisas. E quando a gente vê, a gente já foi. Acabou. Não tem dinheiro, né? E volta naquilo que o Ale falou, aquele desespero. Você tem que achar um parceiro para que te cubra o caixa, para você cumprir com as suas obrigações. Aí minha pergunta é, quem não foi zeloso com aquilo? Por que eu tenho que achar um parceiro que, entre aspas, vai ter que pagar a minha falta de capacidade de gestão? Ah, não, mas Deus proverá. Óbvio, Deus proverá. Eu dou aula de finanças pessoais e Deus provê de duas maneiras do ponto de vista financeiro. A maneira ordinária e a maneira extraordinária. Qual que é a maneira ordinária? Nosso salário mensal. Então, você vai lá, você trabalha e Deus está provendo de maneira ordinária, recorrente, de uma maneira ordenada. E todos os meses cai o seu salário. Mas quem é que está provendo? É Deus que está provendo, né? Legal. Como é que Deus faz o extraordinário? O exemplo da multiplicação dos peixes e dos pães, isso é extraordinário. O azeite, isso é extraordinário, né? Deus trabalha nas duas maneiras, só que às vezes a gente acha que Deus só vai trabalhar no extraordinário. E é nossa responsabilidade como mordomo garantir que o ordinário está sendo bem cuidado. Porque quando chegar o momento que eu preciso de um extraordinário, se eu guardei o ordinário, eu vou ter dinheiro para isso. O exemplo clássico que eu uso é o de José. 7 mais 7, certo? 14 anos. 14 anos do quê? De bonança. Perdão, 7 anos de bonança. 7 anos do quê? De escassez. Como é que ele passou pelo período da escassez? Quando ele recebeu de maneira ordinária nos 7 anos, ele guardou uma parte para passar os 7 anos de escassez. Se isso não é planejamento financeiro, pastor Léo, por favor, me explique o que é isso, porque eu olho isso de finanças, eu estou vendo ali ele com esse orçamento aqui na minha frente, fazendo isso daqui. É isso que ele estava fazendo. Tá? Ah, mas Deus não fala sobre finanças. Como não fala sobre finanças? Volta lá no começo, está em Gênesis, meu povo, né? Então ele estava falando, né? Mas Deus provê de maneira extraordinária? Provê também de maneira extraordinária. Você pode abrir tua porta e ter uma mala aí com 100 mil reais para cobrir todas as suas despesas da sua ONG. E ele faz isso, né? Só como é que ele vai fazer isso também de maneira extraordinária? Mandando um cara que você do além, o cara te liga, olha, eu estou querendo doar aqui, e o cara faz uma doação que te ajuda. Deus faz isso, é óbvio que ele faz isso. Só que Não vocês... precisa ser nem de tão longe, não. Pode ser de São Paulo, dos Estados Unidos. Eu estou mandando aqui o meu endereço. É isso aí. Deus pode fazer isso, e ele faz. E eu digo isso, o Ale pode falar melhor do que eu, não melhor do que eu. O que as OSCs cristãs passam, e quando esse extraordinário parece que é todo dia. Você está ali e é o extraordinário chegando, só que Deus também pede a nossa responsabilidade no ordinário. Tá? Muito bem, bem rápido, porque agora Rafa, eu vi que já é 9h40. Rafa, né? impressionante que você citou um camarada que é conhecido porque havia nele um espírito excelente, né? É. Mas aí você cita o que é ordinário. Embora ele fosse um homem cheio do Espírito de Deus, evidentemente, José, mas a característica da gestão dele sobre o Egito foi total, completa e absolutamente ordinária. E Deus proveu. É isso. Massa, 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 viu? Eu gosto muito de falar isso para as pessoas, que às vezes as pessoas falam que Deus é o Deus do impossível. Meu Deus, é o Deus do... A gente não canta isso? Mas veja bem, todo mês ele está te abençoando com o seu salário. Todo mês ele está trazendo para você uma bênção. E você está achando que o impossível é a mala de 100 mil reais que você vai abrir tua porta e vai ter lá. Não, não é isso. O impossível já é todo dia, né? Mas tudo bem. Gibson, pode falar. Eu deixei uma pergunta aí no chat. Vamos ver aqui.
Numa OSC, o que é investido num banco é o percentual predeterminado no orçamento ou do que sobra após o pagamento de despesa. Então, vamos muito bem. Essa é uma boa pergunta, Gibson. Eu vou dar um exemplo prático também para vocês. Hoje, o cálculo interno que a gente faz é que a nossa fundação ela precisa ser autossustentável por 3 anos. Se a mantenedora parar de colocar dinheiro, não vai ter mais nenhum dinheiro que vai vir da Card. A gente tem que sobreviver com o dinheiro que está na fundação hoje por 3 anos. Então, o que a gente faz? Literalmente, eu olho o meu fluxo de caixa, projeto ele para 3 anos, eu vejo qual que é o gasto que eu vou ter de acordo com o meu orçamento. Né? Aí eu pego esse orçamento, levo ele numa linha de tempo, considerando inflação e tudo, e falo, bom, eu preciso de X milhões para operar nesses próximos 3 anos. Legal, perfeito. Então, qual que é o meu limite de investimentos em projetos? É XPTO, tá? Perfeito. Muito bem. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir que o volume que eu vou ter investido no banco, nas aplicações financeiras, gere uma receita financeira né, mensal, anual, que possa me garantir esses 3 anos. Então, o que a gente faz? Eu tenho X milhões aqui, você olha a Bloom, 22 milhões. A Bloom gastou, acho que foi 7 milhões, eu não lembro agora o número. Gastou 7 milhões. Então, se são 7 milhões vezes 3, dá 21. Ele tem 22 milhões aplicado, então o que significa? A Bung, em 3 anos, ela sobrevive se não entrar R$1 no mantenedor. Tá? Então, esse é um exemplo prático que a gente tem que pensar. Então, quanto que eu posso gastar, quanto que eu tenho que deixar investido no banco, porque conforme eu vou tirando esse dinheiro, você concorda que o meu principal vai diminuindo. Então, os juros que eu vou receber sobre o meu principal, ele também vai ser menor se eu deixar e gastar todo esse dinheiro em 3 anos. Tá? Então, é importante ter essa previsão. Tá? Então, quando você fala assim, o que é investido num banco é percentual pré-determinado no orçamento ou o que sobra após o pagamento de despesa. Quando eu vou para finanças pessoais e quando eu dou aula, eu digo assim, todo cristão deveria ter pelo menos 3 meses da sua despesa mensal guardada em uma aplicação de rendimento, talvez praticamente zero risco e de alta liquidez, que eu posso entrar no banco, apertar um botão e o dinheiro está na minha conta, ou hoje eu em mais um, no dia seguinte. Tá? Porque imagina o seguinte, eu perco meu emprego, eu estou esquecendo o FGTS, esquece o FGTS, não tenho esse benefício. Eu preciso garantir que, sei lá, eu levo 3 meses para conseguir um novo emprego. Uma situação como a gente está hoje, você leva em 6 meses em média para conseguir um novo emprego. Então, o que você deveria ter? Você deveria ter guardado no banco 6 meses para você conseguir sobreviver. Isso é trabalhar no ordinário e Deus entregando no extraordinário. Dá para ver isso claro? Vocês entendem isso claramente? Né? Uma vez eu falei isso para um jovem falou que era um absurdo. Ele falou, não, mas você não confia em Deus. Eu falei, como é que eu não confio em Deus, querido? Né? Por favor, eu confio muito em Deus, por isso que eu estou zelando com o dinheiro que Ele me dá. Né? Mas muito bem. Então, eu falo para vocês, o que vocês vão guardar num banco vai depender da última dica que eu vou dar para vocês, que é o orçamento da sua OSC, eles têm que estar relacionado com o seu plano estratégico. Se eu não tenho um plano estratégico do que minha OSC vai fazer, quantas pessoas ela vai atender, quando que ela vai chegar nesse nível de quantidade de pessoas que eu vou ter, quanto custa para eu chegar nesse nível, finanças passa a ser uma ferramenta sem sentido. Tá? Porque finanças ela tem que suportar a estratégia. Então, vou dar um exemplo prático. Nós aqui, quero comprar uma casa. Quanto custa uma casa? R$250 mil. Legal. Como é que eu vou montar o meu planejamento à luz da Bíblia para economizar R$250 mil ou gerar uma capacidade financeira para que eu consiga comprar uma casa e pagar R$250 mil? Meu planejamento financeiro vai estar focado para isso. Então, qual que é a minha meta? Qual que é o meu fim? Então, meu planejamento vai fazer com que eu chegue lá. O que acontece muito com o brasileiro é a antecipação do consumo, e aí ele não criou meta, ele não criou planejamento, ele entra no vermelho, porque ele não consegue, guardando dinheiro, ou não cria uma projeção para que você consiga fazer isso. Em uma OSC, é exatamente a mesma coisa. Então, o que eu vou guardar num banco, ou que eu vou pegar o resto de despesa, o meu ideal, a minha sugestão sempre é, qual é a sua meta? Então, a sua meta vai determinar quanto que você precisa guardar no banco. Eu digo que um cristão, ele já opera com 80% da renda dele
Porque 10% no mínimo ele vai devolver, dízimo não se dá, se devolve, né? Porque é tudo de Deus, então eu devolvo para ele. E 10% eu guardo no banco, no mínimo. Então eu já opero, a minha renda não é 100, minha renda é 80, né? E dízimo para mim isso é dado bruto, não do líquido, tá? Aí, então, esse cálculo não vai ficar exatamente, estou usando um exemplo simplificado, né? Então, se eu ganho 100 bruto, eu vou devolver 100 bruto, só que eu vou receber 70, por exemplo. Então, eu já parto, meu 70 já vira 60, ainda vou guardar mais 10%, que é 6, então eu já parto de uma renda que eu ganho 54. Esse é o zelo que um mordomo cristão deveria ter. Uma OSC deveria ser algo muito parecido, né? Como é que ela vai aplicar esse recurso para chegar na meta dela? Então, como é que ela vai diminuir isso ou como é que ela vai aumentar? Então, são coisas que vocês precisam pensar. Então, Gibson, essa pergunta é perfeita. Tudo vai depender da meta que você tem. Vamos dar um exemplo. Eu quero abrir uma empresa, né? Minha esposa tinha um sonho de abrir uma empresa. Falei, tá, qual que é o custo para a gente abrir a sua empresa? Para eu comprar tudo que você precisa para a sua empresa começar a operar. Era 20 mil reais. Então, a gente vai guardar 20 mil reais. Quando eu guardei 20, esse número é real, tá? Não é um número fictício. Eu guardei 20 mil reais, ela foi lá e comprou os bonecos onde você faz o treinamento de primeiros socorros. Ótimo. Qual que é o próximo passo? É esse. Então, a sua finanças, ela vai estar alinhada com aquilo que você quer ser. E a mesma coisa numa OSC. Então, se não tem estratégia da minha OSC, governança, eu não preciso de finanças, porque eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei quantas crianças eu quero ajudar, quantos idosos eu tenho vontade de ajudar, quantas pessoas que estão em dependência química eu quero tirar dessa situação. Então, tudo isso vai depender dessa lógica da meta. Faz sentido, Gibson? Beleza, então tá bom. 3 dicas de leitura. Eu fiz esse curso com esse Fábio aqui. Fiz exatamente este curso aqui, Orçamento Empresarial, que fala um pouquinho, mas Rafael, eu sou uma OSC. Não importa, o princípio de orçamento, o conceito de orçamento é muito parecido. Você vai adaptar, claro, à realidade de uma OSC, né? Contabilidade do terceiro setor. Só que, quando vocês tiverem uma aula de aspectos contábeis, aqui também é um livro que fala sobre isso. Então, lembra que eu falei da ITG 2002 R1, então, Instrução Técnica Geral de 2002, revisão número 1. Esse é como que você tem que preparar a sua demonstração contábil. Então, vai estar nesse livro aqui em maiores detalhes. E outra que é a gestão do fluxo de caixa. Então, uma coisa é orçamento, outra coisa é fluxo de caixa. Eles trabalham assim, ó. Entendeu? Um do lado do outro. Não tem como, tá? Porque o fluxo de caixa tem que refletir o teu orçamento. Então, por exemplo, agora, quando eu fechar, né, dia 3 de maio é o dia que eu apresento os números da fundação, tá? Dia 3 de maio eu vou apresentar para o Conselho Deliberativo. Primeira coisa que eu apresento para eles é o meu orçado e o meu real. Primeiro gráfico, o primeiro quadro que eu mostro para eles é exatamente esse. Claro, um quadro simplificado, né? Ele não vai estar nesse nível de detalhe aqui. Ele vai ser muito mais enxuto, né? Eu vou pegar o meu previsto do ano, o meu real, né, do ano, vou mostrar para eles. Aí depois eu vou para a demonstração contábil, onde eu vou apresentar. Então, são temas muito importantes. Por fim, a lição de casa é a mesma que eu tinha deixado da outra vez, né? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus pede? E fazer uma análise agora, eu tinha colocado de processos em geral e agora eu deixei ele menor. Então, você vai lá nos seus processos financeiros para garantir que eles estão sendo feitos da maneira correta. Eu sei que eu passei muito do tempo, peço desculpa, mas esse é um tema que empolga, né? Então, eu fico meio empolgado mesmo com o tema.